Oi, meu nome é Amanda. Oi, meu nome é Karine. Um podcast de mulheres para mulheres. Um café entre amigas. Aqui Você pode sentir. Bom dia, comunidade! E aí, meu povo? Como vocês estão? Como você tá, Amandinha? Eu tô bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Hoje estamos um pouquinho diferente, né? Sim. Por que será que uma tá do lado será, da outra agora, não é mesmo? Eu já vou acontece? dar um pequeno spoiler, né? Esse mês de março, mês das mulheres, e também já começamos com o carnaval. Então Sim. estamos com temas bem temáticos, né? Bem Mas estamos temáticos. com assuntos bem temáticos. E não podíamos começar melhor esse mês das mulheres com Posso falar? Uma pessoa maravilhosa que eu já conheço há uns 20 anos. 20? 15? Não sei fazer matemática. Uma acho que amiga. uns 15, 16 anos por aí, né, amiga? É, É, 20 por aí. não é, não, 20 não é. Não, mas é mais de 15, menos de 20. Tá aí, gente. Por aí. Já vou começar apresentando a minha amiga maravilhosa, amiga pessoal. Uma mulher incrível que eu admiro muito, não é à toa que a gente resolveu chamar para ser a nossa primeira entrevistada. Olha que honra. Que honra. Minha amiga Dayana Dagli, Dayana, como quiserem chamar. Tudo bem, Day? Tudo bem, meninas? Bem-vinda. Estou muito lisonjeada em estar aqui participando pela primeira vez aqui com vocês, né? E de ter esse privilégio de poder contribuir e aí compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês. Isso mesmo. Conta um pouquinho. Já começando, eu ia apresentar mais, mas eu vou deixar para você. Quem é a Dayana? O que a Dayana faz da vida? Bom, a Dayana é uma menina, mulher. Eu sou fisioterapeuta. Trabalho em uma clínica de estética já faz 19 anos. Também sou formada em nutrição há 4 anos, quase 4 anos. Sou mãe e divorciada. Tema polêmico. Já vamos puxar gancho, já. Sim, a Day, ela é uma mãe incrível que eu admiro muito. Admiro muito, principalmente por esse meio de ser profissional, ser mãe, né? Essa coisa que a gente tem que andar, nós mulheres, andar por várias versões que somos. E todas elas, eu acho que... Todas as versões da Day eu sempre acho muito admiráveis. Eu já falei pra ela várias vezes. A gente tem uma amizade de baixa manutenção, né, amiga? Exatamente, adoro, gente. Essas amizades são as melhores. Não é sempre que a gente tá junto. Mas, enfim, é isso. Estamos aqui, Mandinha, entre mulheres. Não, é isso aí. E conta mais, então, um pouquinho de você, como que é se aventurar em tantas áreas, tanto a parte profissional quanto a parte da maternidade. Quantos anos? É uma menina, né? É uma menina. Minha filha tem 3 anos e meio, 3 anos e 7 meses, mais precisamente. E é uma menina cheia de vida, super inteligente, super comunicativa. E meu relacionamento com ela até agora, assim, eu só tenho a agradecer. Ela foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E eu acho que ela veio num momento em que eu precisava muito. Naquele momento que tá faltando alguma coisa e você não sabe exatamente o que tá faltando. E a minha filha veio para preencher e para sobejar, né? Para ter a mais na minha vida. Então, ela é um presente, assim, que eu agradeço todos os dias por ter na minha vida. Linda. Como que ela chama? Liz. Liz. Uhum. Ai, que linda. Ela é linda, ela é linda. E ela também tem uma personalidade forte, assim como eu. Então, eu já vejo ali, às vezes eu me enxergo muito nela, sabe? Às vezes eu olho e falo, gente, como essa menina é tão esperta. Nossa, olha as coisas que ela fala nessa idade. E aí eu vejo que eu também era assim, minha mãe fala que eu também era assim. Então ela é uma mini Day. E fisicamente falando também, lembro bastante dela. Ai, que bacana, que bacana. Uma coisa que eu queria perguntar já, só pra introduzir em perguntas, assim. Eu lembro que na época que você engravidou, né, ficou muito feliz. Foi um momento, acho que de puerpério natural das mulheres, que a gente foca muito mais numa criança que tem a necessidade, né? Exato. E eu lembro que desde a época da faculdade você sempre foi muito vaidosa, muito à frente, muito fazendo coisas, né? Então foi um períodozinho ali, eu acho, de uma desconexão com a Day, né? E eu acho que é bem natural, porque parou de ser... Mudou, né? Na verdade, não era mais só a Day mulher, agora é uma Day mãe. Quem é essa Day mãe, né? Como que foi essa redescoberta pra você? Bom, aí um tema bem interessante de abordar, vou gostar muito de falar sobre isso.
eu sempre tive o sonho de ser mãe. Mas a idade biológica, né, cronológica, ela às vezes bate na porta e você sabe que você tá no momento. Mas ali a sua cabeça, o seu modo de vida, como as coisas estão encaixadas, né? Porque a gente tem esse costume de deixar… primeiro você feliz profissionalmente, depois num relacionamento, ou vice-versa. E, de repente, você se vê, assim, naquele momento cronológico que se você quer ser mãe, tem que ser ali. Que não dá pra esperar muito. Então, tinha muito essa briga interna. Se alguém me perguntasse, você pode esperar para ser mãe? Se cronologicamente, biologicamente eu pudesse esperar, eu esperaria. Porque eu ainda achava que eu tinha que viver muitas coisas antes de ter um filho. E, na verdade, a gente não tá preparada para ser mãe. Ninguém nasce preparada. Você vai descobrindo isso no decorrer, desde que você descobre o positivo até quando você vivencia. Uma coisa que eu acho muito interessante é que eu lia muito sobre vários livros quando eu estava grávida e eu via todo mundo falando, aquele amor que você já sente, que você coloca a mão, eu não senti, não é que eu não amava a minha filha, mas era um amor diferente, era uma coisa diferente, parecia que era irreal você amar aquilo que você não tá vendo, você sente, mas você não vê. Você imagina como vai ser, você imagina a personalidade, você imagina o rostinho, o sexo, mas você não tá vendo. E então foi uma experiência muito legal. E aí quando eu me vi, só voltando um gancho aqui, eu perdi um bebê antes da minha filha. Eu já estava tentando fazer um tempo. E aí, quando a idade bateu, assim, eu falei, tem que ser agora. E quando eu menos esperava, eu descobri que eu estava grávida num momento bem difícil da minha vida. Um momento em que meu relacionamento estava muito conturbado. Eu já tinha 8 para 9 anos de casada. E a gente estava passando por uma crise muito complicada. E naquele momento eu descobri que eu estava grávida. E em menos de 2 semanas eu perdi o bebê, fiquei muito triste, tive que lidar com aquele luto. Enfim, e logo na sequência, 2 meses depois, eu descobri que eu estava grávida da minha filha. Então foram turbilhões, assim, de Muitos sentimentos, processos, né? muitos processos. E daí, naquele momento, eu tive que deixar o meu relacionamento guardado dentro de uma gavetinha. Tipo assim, esse não é o momento de eu decidir isso, não é o momento de eu ter que encarar esse problema que eu preciso resolver. Então, eu foquei somente na minha filha. Acho que foi uma válvula de escape. E além de, como mãe, os hormônios, a gente tá muito mais emotiva e realmente esquecer do resto e só pensar no nosso filho, foi uma válvula de escape ali pra mim naquele momento. Então, eu comecei a internalizar aquilo, né? E fazer com que a minha energia toda ficasse ali. Então, foi bem difícil. Aí, quando a minha filha nasceu, né? Que eu vi o rostinho dela, que eu vi o olhinho dela, eu falava, meu Deus, é um bebê que tava dentro de mim. Como que esse bebê tava dentro de mim, né? É bizarro. E esse amor foi cada dia crescendo. Então, assim, se vocês me perguntarem qual é o meu relacionamento hoje com a minha filha de amor e do dia que ela nasceu, o amor, ele se multiplica todos os dias. Então, é um amor que vem. É um amor que com 20 dias, 30 dias, você começa a ver que não tem fim. Que cada dia aumenta, cada dia aumenta, cada dia aumenta. Então, isso foi uma coisa que foi diferente dos livros, né? Diferente do que as pessoas falam. E em alguns momentos eu me senti estranha. Porque eu falava, nossa, mas eu tô sentindo diferente. Eu não sei, será que são os hormônios? O que tá acontecendo? E na verdade não, né? É esse amor de convivência. Sim. Tem o amor puro e o amor de convivência, que é o que a gente tem por pessoas que a gente convive. E com o nosso filho da mesma forma. Então foi uma experiência bem legal. E eu acho que assim, uma coisa que a gente tem que normalizar é que o amor materno, ele é infinito, realmente, ele é infinito. E não necessariamente ele vai ser ali naquele momento em que nasce, no momento que você descobre que você tá grávida. Inclusive, você foi falando, eu tô aqui na minha cabeça só repetindo as perguntas para não esquecer, né? Porque eu não quis te cortar, mas assim, eu queria saber qual foi a sensação, né? Como que você se sentiu quando você descobriu, quando você teve o positivo? Se você consegue lembrar o que você sentiu. Essa questão da estranheza, de tipo, acho que como que eu vou amar uma pessoinha que tá aqui dentro e eu não tô vendo, mas eu tô sentindo. Eu falo para as minhas pacientes que eu imagino que deve ser muito mágico e bizarro ao mesmo tempo. Porque assim, é mágico porque você pensa, nossa, tem um serzinho dentro de mim se mexendo. E ao mesmo tempo é bizarro, porque você pensa assim, cara, tem uma pessoa dentro de mim se mexendo. Então acho que é sempre essa dualidade mesmo, né? Essa sensação. Então me conta um pouquinho, conta, né, pra gente um pouquinho. Eu acho que o medo do novo também, né? Porque deve ser muitas sensações, assim. Porque a gente só imagina como que é sentir, né? Mas a gente, até então, numa primeira gestação, você não sente, né? Sim. Então conta assim um pouquinho como que foi você descobrir o positivo, o que você sentiu.
E depois, logo que ela nasceu, qual foi a sensação que você teve? Se você percebeu que demorou um pouco mais, ou se na hora que nasceu, toda aquela estranheza que você comentou que você foi sentindo durante a gestação, se ela resolveu se ela sumiu. Ou então não, demorou um pouquinho mais. Porque eu acho que a gente tem que normalizar mesmo, né? Essas variações de sensações e de medos. Porque é um relacionamento como qualquer outro. A diferença é que ele é teu, né? Não tem como você devolver. Exato. Mas é um relacionamento, um vínculo eterno. Bom, eu me lembro como se fosse hoje, como eu me senti quando eu descobri a minha gestação. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Era uma sensação, assim, muito misturada. Porque, como eu disse, eu tinha vivido um luto recente. Então, eu me senti, assim, presenteada por Deus. Eu falei, agora, essa vai ser, sabe? Esse vai ser. É muito engraçado essa questão de sentir que no dia que eu descobri a gestação, eu tinha certeza que era menino. Não sei se a Ká lembra. Eu tinha certeza que era menino, tinha nome de menino. Mas, gente… eu pesquisava quartinho de menino. É verdade, lembrei. Na minha cabeça não existia a possibilidade de ser menina. Não. Eu sempre tive o sonho de ser mãe de menino, porque na minha casa nós somos uma família com só meu pai de homem, mais 4 mulheres e minha mãe. Meu bem, mas a sua família é de mulheres. Vai ser mulheres, serão mulheres fortes, não tem jeito. Aí, quando eu descobri, fiquei muito feliz. Foi uma sensação surreal por conta de eu ter perdido um bebê. Então, eu me senti assim, nossa, ainda vai dar certo, ainda dá tempo e eu vou conseguir. Porque logo que eu perdi, o meu medo era realmente não conseguir ter filhos e não conseguir engravidar de novo. Ou ter filhos e perder as outras gestações, como hoje em dia é comum e a gente sempre conhece pessoas que passam por isso. Então, eu fiquei muito feliz. Mas ao mesmo tempo que eu fiquei com esse medo, ao mesmo tempo vinha uma confiança em Deus de que aquilo que tinha que ser aquela criança que estava ali comigo, né? E então foi muito intenso, foi uma mistura de sensações. E em relação ao sentimento, foi como eu falei. Eu tinha um sentimento, meu filho, né? Não sabia se era menino ou menina ainda, meu filho e tal. E aí veio o primeiro baque, que foi quando eu descobri o sexo. Eu fui diferente, eu não sou uma pessoa emocionada, assim, tipo, quero fazer chá revelação, nada contra quem faça, mas eu sou prática. Então, eu lembro que eu fui sozinha, né, meu ex-marido não tinha ido comigo, ele tava trabalhando, e aí a gente achava que não ia dar pra ver o sexo. Eu fui pra fazer um ultrassom comum. E aí, chegando lá, o médico falou assim, já dá pra ver o sexo, você quer saber? Eu nem lembrei que ele existia, eu falei, quero. Ela falou assim, mas o pai não tá. Eu falei, não tem problema, depois eu ligo e falo pra ele. Mas eu conto. E aí ele falou, tá, certeza? Falei, certeza. Aí no momento que o doutor falou, é uma menina. Gente, meu mundo caiu. Nossa. Meu mundo caiu, foi um negócio assim que eu fiquei questionando. Eu falei, peraí, que eu preciso de um tempo pra absorver. Como assim? Como assim é uma menina? Não, eu tinha certeza que era menino. Não, eu sentia o menino, sabe assim? A sensação de mãe, dizem que sensação de mãe, de menino, nossa, era menina. Eu demorei 2 dias pra virar a minha chave, né? E aí, como foi quando ela nasceu e todo esse sentimento? No dia que ela nasceu… Você sente um afeto, um amor, aquela coisa, né? Você olha assim, aquela coisa, gente, perdão. Não. Você olha ali, aquela coisinha linda, aquele bebezinho lindo. Vocês entenderam, Não, né? mas reformulando. Aquela coisa… aquele bebê, Só um parênteses, né? Porque a gente fica com essas coisas assim, tipo… aquela coisa. O meu pai, ele brinca muito. Que quando ele me viu nascer, ele falava assim… Aquele pacotinho de cabelo e… Não, aquela bolota de cabelo e… Enfim, aquela bolotinha, né? Então assim, uma coisinha, uma… carinho. Exato, né? foi uma coisinha com carinho de dizer. Você olha aquela coisinha pititica ali, totalmente dependente, assim, de você. E eu senti um amor. Logo em seguida, eu precisei ficar 1 semana internada, porque ela teve que tomar aquele banho de luz por conta da bilirrubina alterada e tal. Então, eu fiquei 7 dias no hospital. E era na época do Covid, não podia ter acompanhante. Então, eu tive que fazer tudo sozinha com a minha filha. Então, naquele momento, é só o cuidado. Você passa a ter um sentimento assim, depende de mim, eu que tenho que cuidar, tudo depende de mim, sobreviver, tudo, amamentar, tudo. Passando-se o tempo, eu tive um baby blues, que é aquela mini depressão lá pós-parto, foi um pouco complicada. Mas logo que passou, depois de 20 dias, aí o meu amor mais carinhoso começou a aparecer. Não que eu não tinha carinho, mas esse amor que você mais expressa, né? Sim. Naquela hora que você tá amamentando, que você fica olhando pra carinha do bebê. Aquele momento mais mágico, aquele momento mágico, a hora que chora, a hora que quer seu cheiro. E aí, daí pra frente, o amor foi só aumentando. Mas assim, não foi, tipo, esse amor que todo mundo falava de primeira.
Eu uma senti, construção. foi uma construção. Gente, eu acho lindo quando as pessoas comentam, outras mães falam, porque a gente tem que normalizar mais esse tipo de sentimento, né? De emoção. É Sim. super natural. É natural, porque assim, tá nascendo uma mãe também. Exatamente. Não tem como, né? E dizem, né? Nasce a mãe, nasce a culpa, nasce o medo. O que eu vou fazer? É pequenininho, vai depender de mim. Mas será que eu sei amamentar? Será que não vai passar fome? Será que o banho de luz tá dando conta? É muita. E outra, vou sair do hospital, vou pra casa. E aí? Aqui ainda tem E enfermeira que ajuda, né? Então acho que é muito. E fora os hormônios, né? O hormônio Sim. tá sambando Os ali dentro. hormônios são complicados. Uma outra coisa interessante para puxar o gancho desse assunto é que eu achei que eu fosse ser uma mãe totalmente diferente. Então, assim. A gente comentava isso, né? Por eu ser da área da saúde, 2 formações na área da saúde, nutrição, fisioterapia, você acaba achando assim, nossa, eu vou querer o melhor para minha filha. Então eu ia lá, eu pesquisava as coisas, e ai, minha filha vai ser assim, não pode isso, não pode aquilo, não. A partir do momento que eu comecei a ver na prática, eu acabei sendo uma mãe prática, né? E concomitantemente, né, a Dani, uma amiga nossa que também ficou Maravilhosa. grávida, e a gente achava que ia ser totalmente ao contrário, tipo assim, nossa, você vai ser uma mãe totalmente desligadona, A Dani assim, good seria a vibes, prática. a prática, E ela, e eu a seria super cuidadora, a super cuidadosa. protetora. Na prática, o que aconteceu? Ao contrário. Ao contrário. Eu sou super good vibes, tipo assim, deu, não deu, vamos fazer o que é prático. E a Dani virou uma mãe maravilhosa, excelente, tipo assim, admiro, gostaria de ser igual. Super carinhosa, Super coisa que na carinhosa, vida ela não é, né? coisa que ela não com é. a gente. Ela é bem tranquila. Ela é bem diferente, assim, no tratamento com as filhas. E eu com a minha filha sou muito carinhosa, assim, mas eu sou prática. Então, eu tento resolver as coisas de forma prática. Eu vou dar um exemplo. Quando você tem uma rede de apoio, pessoas que te ajudam, enfim, você não tá ali com a criança o tempo inteiro. Então, como que você vai exigir coisas que tem pessoas ali que estão te ajudando? Então, eu cheguei e conversei. No caso, minha mãe, meu pai, as minhas irmãs. E… tá bom, vamos fazer assim. Só que na prática, vocês sabem como é vô, né? Sim. Primeira vez eu me estressei, segunda vez eu me estressei. Um dia eu cheguei, meu pai tava colocando café, gente. Café na boca da minha filha. Assim, ó. Misericórdia. Xicrinha de café. E ela fazia assim, tava uma Ela delícia. tinha quanto tempo? Meses, 4, 5 meses. Que só toma leite, Que meu só Deus. toma leite. Nem água toma. E no começo eu fiquei irritada, fiquei estressada. Aí eu pensei, gente, quanto mais eu ficar colocando energia nisso, mais ele vai fazer, mais eles vão fazer. Então eu vou fingir que não tô vendo. E aí eu comecei a tomar uma atitude diferente, as coisas foram fluindo. Hoje em dia a gente brinca. Uma das minhas irmãs que deu algumas coisas pra minha filha comer está com uma filha de 1 ano. E agora eu faço é sua algumas… vez, agora é sua vez. Mas eu só brinco, né? Porque, né? Então, assim, eu acabei sendo uma mãe mais prática. Então, isso de se cobrar, né? Até na hora do parto, eu queria ter parto normal. Me preparei pra ter parto normal. Estudei muito sobre. Estudei quais eram as contraindicações de cesárea. De parto normal, né? Pra fazer uma cesárea. Então, assim, eu sabia tudo. Chegou lá na hora, aconteceu tudo ao contrário comigo. Eu entrei em trabalho de parto induzido, porque eu tive diabetes gestacional. Eu dilatei os 10, mas na hora do vamos ver eu não consegui ter minha filha. Já fazia 2 dias que eu tava internada. E aí eu falava assim, mas por que eu não posso fazer o parto normal? Porque eu queria ver meu checklist pra ver se tava dentro daquilo, né? Gente, sim. E foi uma coisa típica, que realmente era contraindicação, não tava ali na minha colinha. No meu checklist, mas realmente foi. E eu tive que fazer uma cesárea de emergência. Então, assim, nem tudo sai como planejado. Não, nada sai, Nada. né? Como planejado. Eu me planejei, guardei dinheiro, planejei pra ficar 6 meses em casa, né? Porque a gente que é profissional liberal, a gente sabe como é. E como Então, eu sabe. me programei pra ficar 6 meses de licença maternidade. Mas aconteceram algumas coisas no meu trabalho e eu tive que voltar com 33 dias. A minha filha tinha 33 dias. Nossa, quando a Ká comentou isso, eu falei assim, gente, Loucura. realmente… Não, e Loucura assim, nada, realmente… necessidade, né? Não, e assim, realmente, olha que mulher forte, assim, não que as outras não sejam, não é isso, mas assim, exige de você uma mãe que tá ainda no puerpério, Sim. porque 33 dias, 33 né? dias. Ainda tá naquela fase principal de puerpério. Exige de você uma força, um movimento muito grande. Sim, e aí no caso, eu voltei em menos horas, lógico, né? Então, tipo, eu trabalhava 3 horas à tarde, de manhã eu ficava com a minha filha, fiquei num ritmo mais lento, mas aos poucos a demanda foi aumentando, aí eu fui ficando 4, 5, 6 horas, mas eu fiquei durante 1 ano trabalhando o meu período. No começo eu me culpei muito, mas depois não, depois as coisas fluíram. Como eu falei, graças a Deus tem uma rede de apoio muito legal. Em casa era muito engraçado, porque
as minhas irmãs revezavam entre elas e elas nem falavam pra mim. Então, tipo assim, às vezes eu chegava tarde em casa, aí uma irmã tava, e outra falava assim, hoje é meu dia. Tipo, elas revezavam entre elas. Elas já tinham escala. Elas tinham escala entre elas, foi muito engraçado. Legal. E a minha família é muito unida, todo mundo junto. Então, assim, até hoje, por exemplo, a minha filha fica com meu pai nesses horários. Ela adora ficar com ele, tem um momentinho de Ela ficar gosta ali de com café? o vô. Não gosta. Não, isso é que eu acho que é muito incrível. E talvez devido a isso mesmo, essa escala das irmãs e tudo mais. A família dela é muito amorosa, é muito unida. E a Liz, desde que ela era nenenzinho, assim, ela ainda é uma criancinha, 3 anos, né? Então. Mas ela ia com qualquer pessoa. Sabe? Ela não tinha. Porque a Dai realmente, ela é muito amorosa, mas ela é muito prática. Então, assim, eu preciso trabalhar, eu preciso não sei o quê. Já foi deixando com a família, que, lógico, por mais que dê café, gente, ele criou 4. Exato, filhos, criou muito entendeu? bem, né? 4 meninas. Jamais então. era pra fazer algum mal, né? Mas, assim, é bom até pra vivência da Liz mesmo, que ela vai com as pessoas. Ela não tem problema, ela não sente. Lógico que sente saudade, né? Mas ela consegue, né? Ela é independentezinha, assim, Ela é pra idade independente, dela. gente. Ela começou a dormir na casa da minha irmã quando ela tinha aproximadamente uns 6 meses. Ela tinha parado de mamar no peito, ela já foi dormir na minha irmã. Então, assim, ela não tem problema em dormir fora de casa. Ela não tem problema em ficar com a minha família, seja com qualquer uma das minhas irmãs ou com a família do pai dela. Ela não tem problema nenhum. Então, ela é muito prática também quanto a isso. E eu acho que ela é É um muito charme, segura, gente, ela é né? linda. Porque ela recebe esse amor, ela sente todo o amor que ela recebe. Exato. Então isso faz com que a criança ela fique mais segura, ela fique mais independente. Porque eu acho que é isso, não é assim, estou delargando, sei lá se existe isso, é delegar e Delegando. delargar. Mas tem o delargar, né? delargar, Tipo assim, vou largar lá. Não é, porque é com muito amor mesmo, então ela entende isso, né? Onde ela tá sendo recebida com amor, assim. E aí, depois disso, quando você voltou a trabalhar, como que foi sendo, assim, essa mudança daí de você se enxergar como mulher daí também? Nossa, aí é uma barra pesada. Aí é um tema polêmico. Creio que muitas mulheres vão se identificar. Assim como tem mulheres que levam isso na praticidade, né? No meu caso, nesse ponto, não foi como eu gostaria. Como eu comentei no começo, eu engravidei num momento difícil do meu relacionamento. Então, eu já estava com algumas coisas emocionais ali que estavam me envolvendo. E pelo fato de não ter tempo, e lembrando que eu engravidei na pandemia, o que eu acho que foi, assim, muito crucial para o caminho que minha vida tomou. Tava num momento que não tava fácil, tava todo mundo vivendo aquela loucura. E aí, eu tive a minha filha em meio à pandemia. E nesse momento de pandemia, eu tava fazendo a faculdade de nutrição no último ano. Então, eu ia pro estágio de manhã no hospital, onde quer que eu tivesse que ir. À tarde, eu trabalhava. Já chegava trabalhando, assim. E já tinha que sair do trabalho conectando, porque tinha aula online das matérias que faltavam para terminar. Então, foi uma loucura. Aí, eu que sempre fui uma pessoa que gostei de treinar. Treino desde os meus 17 anos. Adoro conhecer coisas novas. Sempre gostei de me alimentar bem. Me vi, assim, numa situação onde eu não tinha tempo, né? E aí, logo na sequência, eu engravidei e tive bebê. Então, assim, na pandemia, eu engordei 10 quilos. E pro meu biotipo, isso me afetou muito. 10 quilos. Aí, quando eu engravidei, eu engordei mais 13 quilos. Então, quando eu tive a minha filha, foram 23 quilos a mais. E com o bebê, né, a gente acha que vai sair aqueles 13 que você adquiriu ali. Mas não sai, gente. Eu não sei que conta a matemática foi essa, que saíram 3 quilos e alguma coisa. 3 quilos. Eu lembro que eu até brinquei e falei assim, nossa, mas a Alice pesa mais do que o peso que eu diminui na balança. Minha mãe, você tá inchada, tá com edema. E aí, amamentei achando que eu ia emagrecer. E eu não emagreci. Eu emagreci, assim, uns 5 quilos, 6 no máximo. Então, eu tava com muitos quilos acima pra perder. E sem tempo. E aí, a culpa, né? Porque eu já estava trabalhando, né? Minha filha daí... Como que eu ia deixar mais tempo ainda a minha filha com os meus pais, com o bebê recém-nascido pra treinar? Pra olhar pra mim, né? Isso. Porque pra trabalho é uma coisa, agora pra olhar pra mim. Isso. E aí eu assim, até tentei fazer isso de casa, naquela época que tava na moda, os treinos em casa, mas pra mim não deu certo. E aí o que eu fiz? Eu praticamente me abandonei. Então eu não tinha autoestima, eu não cuidava mais do meu cabelo. Eu lembro que eu olhava assim, quando eu tava em casa, com aquelas parafernálias de amamentação, que eu olhava no espelho e falava, meu Deus, não sou não me eu. reconheço. Não era eu, gente, Quem não era é eu. essa, né? Eu tava com vários quilos acima do meu peso, eu não dava tempo de secar um cabelo com secador, sabe? Não dava tempo de fazer uma maquiagem. Sem contar que a gente fica cheirando leite, né? Aquele cheirinho de leite.
E aí eu não me enxergava. E quando a minha filha fez 6 meses, o meu leite secou. E aí eu tive que só dar fórmula. Aí nesse momento eu falei, não, agora eu preciso olhar pra mim. Foi quando eu voltei a treinar. E aí com determinação, 9 meses depois desses 6 meses, né? Foram 9 meses que eu consegui perder todos os quilos adquiridos. E aí eu comecei a me reconhecer de novo como mulher. Consegui me olhar no espelho. Tipo, eu ia pra academia, não tinha nem vontade de me arrumar. Porque parecia que tudo que eu colocava não ficava bom, sabe? Eu falava, ai, nossa, nem tem. E aí, conforme eu fui perdendo peso, eu fui me olhando no espelho, fui resgatando. E eu fui vendo que lá dentro, lá no fundinho, ainda existia a Daiana mulher, né? E aí, no meio desse processo, eu enfrentei um divórcio. Então, a minha filha tinha 9 meses. Foi complicado, foi bem difícil. Então, eu tive que reconstruir e eu tive que achar lá dentro de mim quem era aquela pessoa. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa alegre, sempre fui uma pessoa que eu falo demais, acho que vocês já perceberam. Não, Mas tá isso ótimo. é bom, Continue. Então, eu falo demais, sou uma pessoa alegre, eu sou fácil de fazer amizade. Apesar de eu não ser aquela amiga que fica ali toda hora, igual eu brinquei aqui com a Ká. Mas tanto ela, né, aqui, recíproco. O momento que precisar de mim, eu vou estar ali. Então, assim, eu me vi uma pessoa diferente. Eu me vi uma pessoa amargurada. Me vi uma pessoa triste, cabisbaixa, que não me reconhecia no espelho. E isso foi trazendo inseguranças na minha vida. E isso começou a afetar a minha imagem e, consequentemente, as coisas que eu fazia, até no meu trabalho. Hoje, quando eu olho pra Daiana de 2020, 2021, eu olho e falo, gente, como que eu tava nesse nível? Como que eu tava dessa forma e ninguém me falou nada? Tipo, não tô falando só fisicamente. De esteticamente, né? Eu tô falando de não cuidar de você num todo. E como que eu tava passando pras pessoas essa imagem. E aí foi quando eu consegui aos pouquinhos me desvencilhar disso. E voltei a olhar pra mim mesma e aí daí em diante foi só deslanchando. E uma coisa que eu tava pensando aqui, enquanto você falava, é que devia ser um pouco difícil mesmo você lidar com essa imagem nova, porque você trabalha muito com a parte da estética, né? Então, eu não sei, fala pra gente se passava esse tipo de questionamento na sua cabeça, mas, por exemplo, nossa, eu trabalho aqui na estética, eu era, sei lá, tinha um corpo, eu tinha todo um cuidado, agora olha como eu tô, tipo, o que as pessoas vão achar, ou até se isso pode colocar em prova a minha capacidade, o que as pessoas pensam, né, do meu serviço e tudo mais. Como que foi isso? Infelizmente, apesar de eu não concordar com esse posicionamento, a gente sabe que aqui que você ser capaz de alguma coisa não tem nada a ver com o seu estereótipo. Sim. Exatamente. Porém, infelizmente, no nicho em que a gente trabalha, as pessoas acabam falando. Então, tipo assim, como que uma nutricionista pode estar acima do peso? Se ela não consegue aplicar nem nela o conceito que ela estudou, né? Sim. Às vezes ela não quer. Às vezes ela tem outros fatores, né? Outras Enfim, prioridades. outras prioridades. Mas as pessoas acabam meio que fazendo essa relação. E na área da estética, do facial mesmo. Então, assim, eu tava com uma cara muito abatida. Então, assim, com uma cara de mais envelhecida. Coitada, mas não tava nem dormindo direito. Tava nem né? dormindo direito, Ai, gente, nem isso. Eu posso reclamar que a minha filha dormia… Eu ensinei ela a dormir com 5 meses sozinha, só comigo do lado. Assim, ela vira e Gente, dorme. que Ela é um anjo. Minha filha belezinha. E dorme bastante ainda. Não é aquelas Dorme. que acordam às 6 horas da manhã, não. Não, agora pra ir pra escola ela acorda. Sim. Mas assim, se for final de semana, ela dorme até 10h30. Gente, que Linda. bonitinho. Aham. E então foi um pouco difícil. E hoje, quando eu vejo fotos, tipo foto minha trabalhando, alguma coisa, eu falo, meu Deus. Com certeza as pessoas faziam julgamentos, mas ninguém teve coragem de me falar assim abertamente sobre isso. Mas eu tenho essa percepção, eu fiz essa autoanálise, e inclusive é uma das coisas que estavam em todos os meus. No meu planner de começo do ano, quando você faz aquelas promessas e fala assim: se esse ano eu vou isso, esse ano eu vou aquilo. O meu tava assim: esse ano eu preciso ser mais organizada. Esse ainda tá lá. Ainda preciso resolver. Mais organizado. Só um pouco. Tá só passando de ano pra Esse ano. daí, a cada ano tem uma melhorinha. Não, era Tá lá. exatamente isso que eu ia falar. É que assim isso, também, que a seja, gente tem a expectativa imaginária e tem o que é realidade. Então, assim, Exato. tá lá, mas eu tenho certeza que hoje você é muito mais organizado do que há 2, 3 anos. Sim. Né? Então, Muito. até por conta do teu perfil, por você ser prática, por você ter todo esse cuidado com a alimentação, com a atividade física, querendo ou não, isso exige uma disciplina e uma organização. Sim, com certeza. Né? Então. Sim, mas eu tenho muito um problema de administrar meu tempo,
né? Ai, eu Tem tenho mesmo. isso Então, também. Nossa, ela tem. É isso que eu ia falar. As pessoas de fora olham e falam assim: como você consegue fazer tudo isso? Só que eu gostaria de fazer mais coisas. Então, na minha cabeça, eu tô sempre devendo alguma coisa que eu não consegui fazer. Eu brinco com a minha mãe assim: o dia podia ter 36 horas pra eu fazer tudo bonitinho. Vou dar um exemplo. A gente abre o Instagram de manhã. Você chega lá, 5 horas da manhã. Tem gente que já correu, já fez o devocional, que mais? Já fez yoga, já fez meditação, já tomou café da manhã, já se arrumou, escovou o cabelo, Tomou fez banho, maquiagem, fez- colocou o look do dia, colocou os acessórios, já foi pra trabalhar. Eu não consigo. Mas é que tá. Mas Mas é será entrar que na já nossa fez isso? realidade Então, também, mas né? será que também já fez tudo isso? Porque se a gente ficar baseando a vida pela régua do Instagram ainda, a gente todo dia vai se achar assim. Super muito Não, porque eu ruim, acho que né? assim, trazendo pra mim, eu quero. Não. Eu não quero. Isso também. É interessante ver, tipo assim, é admirável, mas eu quero acordar às 5 pra fazer tudo isso, às 9, não quero. Porque se a gente realmente quer, a gente dá um jeito e a gente vai fazer. Tem isso também, Você então coloca acho as que coisas na prioridade ali, né? então acho que tem um outro tipo de olhar, assim, sabe? Pra gente. Aí eu fui aos poucos tentando encaixar a minha nova rotina, porque, gente, uma criança muda tudo. Nossa. Você planeja seu dia de manhã, você fala, hoje eu vou fazer não. isso, isso, isso e isso. Às vezes não dá. Não tem como Muitas seguir. vezes não dá, né? E aí, aos poucos, eu fui encaixando as coisas na minha vida. Então, assim, meu trabalho é intenso. É meio sazonal, assim, mas de uma maneira geral é intenso. Então, tem dia. Já trabalhei até altas horas da noite, hoje em dia, por conta das prioridades, não mais. Aí eu tento treinar no dia. No final de semana, eu tenho que organizar a minha alimentação da semana. Eu tenho que lembrar que antes, quando eu morava sozinha, eu podia deixar de ir no supermercado, porque se não tivesse um leite, sei lá, tá bom, amanhã eu fico sem um leite. Ai, acabou minha fruta. Ai, tudo bem, eu lembro só lá na quinta-feira de comprar, mas como criança, né? Tem como. Você tem que pensar ali como um todo. Então, você tem que fazer algumas coisas. E aí, eu comecei a penar um pouco no começo, mas coloquei umas metas. E hoje, posso dizer que minha filha tá com 3 anos e meio. Já melhorei muito, mas tenho outras metas a seguir aí. E também a questão da culpa, né? Do tempo que você fica longe de casa e longe do seu filho. Então, eu vejo vários perfis, assim, de mulheres que não se permitem fazer alguma coisa por conta da maternidade. E eu acho que as duas pontas são complicadas. Você abrir mão de você e você também não ligar para o seu filho e tipo, vou viver minha vida como se não tivesse filho. Então, eu acho que o equilíbrio é tudo. A gente tem que tentar achar esse equilíbrio e não esquecer que antes de você ser mãe, você era uma mulher e que você vai continuar sendo uma mulher, né? E o filho, ele, numa determinada idade, ele vai embora de casa. Né? A gente não tá preparado psicologicamente para isso, nem emocionalmente, mas ele vai embora de casa, né? A gente não cria filho pra gente, a gente cria filho pra viver, pro mundo. E nesse momento, como que você vai estar? Se você só se dedica pro seu filho, se você esquece que você tem uma vida sua, que você tem que estar feliz. E uma coisa que eu tinha até conversado com a Ká foi em relação a isso mesmo, de tipo assim, a gente abrir mão de muitas coisas é um pouco difícil quando a gente se torna mãe, porque você pensa, nossa, eu vou deixar de ficar com a minha filha, o único momento que eu tenho pra ficar com ela porque eu quero ir na academia, ou porque eu quero ir fazer uma unha, ou porque eu quero fazer um cabelo 6 horas, fazer luzes. Às vezes no único dia que você tem pra ficar com a sua filha, enfim. Quando eu estava nesse momento emocional complicado e que eu estava com o meu estereótipo totalmente arrasado, não parecia nada com a pessoa que eu sou hoje, com a pessoa que eu era, eu não estava feliz. E como que você vai estar bem, vai fazer bem pro seu filho se você não estiver feliz de alguma forma? Exatamente. Tanto emocionalmente, quando a criança, ela é muito sensitiva, ela sente tudo. Às vezes você não fala nada. A minha filha, às vezes, ela percebe umas coisas assim que, gente, ninguém falou nada, mas ela sabe. Eles são muito Eles sensitivos, assim. Eles pegam umas coisas no ar, assim. Então, assim, eu comecei a me convencer por essa forma. Fui julgada? Fui julgada. Às vezes até hoje eu sou julgada pelas minhas irmãs, pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu ex-marido. E tipo assim, nossa, mas você fica pouco tempo com ela, não sei o quê, não sei o quê. Só que assim, o pouco tempo que eu fico com ela, eu faço aquele tempo ser um tempo legal. Vou dar um exemplo. Eu chego, vamos pôr, 9 horas da noite em casa. Ela tem que dormir no máximo 10h30, porque no outro dia ela acorda de manhã pra ir pra escola.
eu só dormi com ela e levei ela pra escola. Então, eu tenho esse tempo. Então, o que eu tento fazer? Eu ali tô dando comida pra ela. Agora eu janto na minha mãe, né? Tá mais cômodo. Cheguei em casa, já tenho comidinha pronta. Aí, quando ela não jantou ainda, eu dou a comida pra ela. Aí, ela quer colo, ela quer ficar pertinho. Aí, eu vou pra minha casa. Aí, chega na minha casa, eu vou tomar banho junto com ela. Então, eu fico brincando com ela embaixo do chuveiro. Aí, eu vou colocar a roupa. A gente tem toda uma rotina que ela sabe, assim… Aquele tempo de qualidade, né? Aí, eu vou pra cama. Aí, eu conto uma historinha pra ela. E a gente faz uma oração. E a gente fica abraçadinha. É aquele momento. E aí, a hora que tá dando a hora, eu falo assim, filha, agora é hora de dormir. Ela pega e fala boa noite, vira de ladinho, apaga a luz e ela dorme. É isso, não é a quantidade de tempo, mas o tempo de qualidade, essa qualidade. Porque, por exemplo, a gente vê aí, vamos pegar mães que não trabalham fora, que ficam em casa, ou até pais que têm um tempo maior com as crianças. Aí você vai ver, eles não brincam, deixando em tela. Então, assim, não é isso. Não, né, e sem julgar, porque cada realidade não, e sem julgar, mas assim… Mas, às vezes, é isso que ela tava falando, né? Se você… não tem esse tempo pra você se cuidar, você não consegue estar inteiro pro momento que você tá com seu filho, né? E é o que a gente fala, né? Mãe e pai feliz, né? Pais felizes, crianças felizes. Com certeza. Não tem a história da máscara no avião. Em quem que você coloca primeiro? Você tem que colocar primeiro em você para depois você poder colocar no outro. Porque enquanto você vai tentar fazer pelo outro sem se olhar, você já foi. Então, a mesma coisa. Como que você vai colocar tudo para sua filha se você também não se olhar, não se cuidar? Não tem como, né? E querendo ou não, até por conta das crianças serem bem sensitivas, é um exemplo. Sim, então, olha que bacana. sim. Ela tem o exemplo que o quê? Olha, minha mãe, uma mulher forte, sempre bonita, sempre cheirosa. Como que fala? É referência na profissão dela. Fez 2 faculdades e ainda me criou. Eu ainda tenho memória afetiva com ela, que ela lia historinha pra mim, que a gente tomava banho, brincava junto. É isso. Olha que exemplo. Olha que maravilhosa. É isso mesmo. E a Day, ela sempre foi muito assim, tipo, ela é carinhosa com a Liz, ela é cuidadosa. E eu volto a falar, o que eu admiro muito nela é esse lado mulher que ela ainda assim manteve, sabe? Porque não é fácil. Tem a cobrança. E que nem você mesmo falou assim, eu sei que eu tive julgamento, eu sei que às vezes ainda sou julgada. A gente se abster da opinião alheia é tão difícil. E é libertador, porque a gente já né? se cobra, né? A gente já se cobra o suficiente. Demais. Nós duas, mesmo não sendo mãe, a gente já se cobra um monte. Imagina ser uma mãe que nasce uma… Não, eu falo para eu trabalho muito com gestante. E eu falo assim, olha, eu admiro demais quem é mãe. Porque eu falo, eu vejo que eu não tenho tempo no meu dia. Imagine uma mãe. Imagine uma mãe com uma criança. Então, assim… Cara, na boa, vocês mães e mulheres que continuam trabalhando fora e de forma alguma desmerecendo quem não fica, né? Que só fica em casa, porque também é outro tipo de trabalho e que é até menos reconhecido. Mas assim, gente, é admirável mesmo. Porque você renuncia muitas coisas em prol daquela criança, daquele serzinho. Mas ao mesmo tempo você também tem que se cuidar. É esse equilíbrio que você falou. E a sua vida tá acontecendo um monte de coisa. Exatamente. Né? Que nem ela mesma falou, passou por um divórcio nesse período. Era um período de pandemia quando ela engravidou, então já passa por isso. Tem a volta ao trabalho. Tem a primeiro dia de aula, por exemplo, que é sofrido pra mãe, ainda assim tem que trabalhar, tem que estar vivendo, tem que isso, tem que… Então assim, o nosso emocional vai ficando de lado, tem hora, né? E um episódio interessante que aconteceu recentemente, pra exemplificar isso, que a gente tá falando que a criança é sensitiva e falar dessa questão de estar feliz para poder fazer seu filho feliz, né? A minha avó faleceu recentemente, agora em dezembro. E a minha filha, ela não teve aquela fase dos 2 anos terríveis que todo mundo fala. Eu falava, gente, minha filha é um anjo. Ela tem uma personalidade forte, ela é enérgica, mas ela não teve aquela fase, até então, de se espernear no chão, de fazer manha, de querer as coisas e tal. Quando a minha avó faleceu, o meu pai quis levar ela, né? Minha avó não era daqui, do interior do Paraná. E meu pai quis levar, não quis deixar ela com o pai dela. E aí, chegando lá, a minha filha começou a ter um comportamento totalmente diferente. E assim, 3 anos e meio, não entende a morte, né?
E ela começou a ter um comportamento totalmente diferente. Lá tava um frio, assim, de acho que 10 graus, 8 graus, não sei, tava frio. Aqui tava muito calor, lá tava muito frio. E ela não queria pôr calça, não queria pôr blusa. E ela chorava, se esperneava, falava que não, 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 não. Foi bem difícil, meu pai teve que me ajudar, intervir e tal. E ela começou a ficar rebelde, e eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Depois que passou, que ela voltou pra casa, eu falei, gente, eu tô entendendo ela. Ela tava lidando com um sentimento que ela não sabe que sentimento que é. Então, ela não sabia expressar. Então, ela se expressou dessa forma. Então, assim, lá, foi a primeira vez que estávamos todas juntas. Então, tava a minha sobrinha e ela, minha sobrinha pequena. E a minha filha já lida com a questão de ter sido neta única, sobrinha única e tal. Ela tem ciúmes. Então, foi uma situação em que minha avó tinha falecido, ela tinha convivência com a minha avó, assim, de videochamada e de ver algumas vezes. Ela gostava muito da minha avó, ela chamava a Bisa e tal. E então, desse episódio, e da minha sobrinha estar junto com a família toda. Porque ou era ela e a minha irmã e meu pai e minha mãe, mas dessa vez não, estavam todas as irmãs, né? Só uma irmã minha que não conseguiu ir. E tava todo mundo junto lá. E aí, quando ela chegou aqui, eu fui pensar sobre isso. Daí eu falei, ela não tava sabendo lidar com os ciúmes e ela não tava sabendo lidar com a tristeza da minha avó ter morrido. Aí teve um episódio lá no final, ela perguntou pra mim o que tinha acontecido. Eu falei que a Bisa tinha morrido e tal, que tinha virado estrelinha no céu. E chegou lá na hora do enterro, ela quis olhar. Nossa. E ela quis ver. E a minha mãe me puxou, aí eu falei, não, ela tá pedindo pra ver, né? Fui lá e levei pra ela ver. Ela viu, ela não falou nada. Passou uns dias ali em casa e eu comecei a notar que aquele comportamento ainda tava alguns dias. E aí eu comecei a fazer uns testes com a minha filha. Eu perguntava assim, a mamãe tá triste porque a Bisa morreu. Ela desconversava, saía fazer outra coisa. Eu comecei a ver que ela evitava aquele assunto. Gente. Então eu comecei a perceber o porquê que ela tava agindo daquela forma. Olha. E aí eu fui dando carinho, amor, fui tratando ela diferente, fui tentando, em vez de ficar histérica, gritar e falar, não aguento mais com essa mãe. Acolheu. Não, eu fui acolher. E a partir do momento que eu fiz isso, mudou tudo. Eu falei pra minha mãe, Olha. virou uma chave. Aquela criança, de vez em quando ela faz manha, hoje em dia, porque ela tá com 3 anos, faz. Criança. Mas aquele momento difícil que eu passei com ela ali, foi porque ela não sabia Lidar. mostrar os sentimentos. Não tem bagagem pra falar o que tá acontecendo, né? E assim, é da personalidade. Você já vê que como tem personalidade. Porque o fato de você tentar puxar dela ali, ai, mamãe tá triste, ela desconversa, isso é dela, ela não foi ensinada. Ai, não, quando estiver assim, desconversa. Então você já vê que mostra uma personalidadezinha e a sua inteligência emocional de lidar com, de perceber, da sua percepção mesmo, Esse né? feeling, né? Essa É. coisa, tipo, opa, peraí. Não é só manha. Porque, vamos pensar, às vezes poderia até imaginar, vai ver os terríveis 2 anos, vieram agora com os 3,5, né? Mas tipo, não, peraí, eu conheço minha filha, tem alguma coisa diferente. E assim, foi um olhar, né, muito assertivo. Muito. Bonito mesmo. E aí passou uns dias, a gente tava conversando. Aí ela do nada virou pra mim e falou assim: mamãe, você tá triste? Aí eu falei, eu tô triste, filha? Ela falou, porque a Bisa morreu? Olha, Tipo, partiu a dela. resposta daquele dia, acho que ela tava. Aí eu falei assim, a mamãe tá triste. Aí eu falei assim, mas a Bisa virou estrelinha, tá no céu. Ela ficou muda. Passou uns segundos, ela olhou pra mim e falou assim: mas se ela foi pro céu, se ela virou estrelinha e tá no céu, por que eu vi o moço jogando terra nela? Oh, meu Aí Deus. meu Deus, a minha filha tem 3 anos, eu vou ter que explicar isso pra ela. Aí expliquei ali de uma maneira lúdica, tentei explicar. Ela não tocou mais no assunto e tipo assim… Então assim, eu consegui ter esse feeling. Nem sempre a gente tem, né? Sim. Mas eu consegui ter. E a minha filha, ela é muito expressiva. Quando ela era bebê, eu sempre ensinei ela a falar eu te amo pros meus pais, pra minhas irmãs. Então ela é uma criança carinhosa. Ela tá aqui, se ela ficar 2 dias com a Cá e eu falar assim, a gente vai embora, eu falo eu te amo. Se ela estiver sozinha, ela vai olhar pra ela e falar assim, te amo. Ai, Do gente, nada. ela é linda. Então assim, Ela é linda. eu tentei passar pra minha filha o que o meu pai tinha dificuldade pra me falar com minha mãe, que era secão. Tipo assim, hoje em dia a gente fala eu te amo na minha família, mas quando eu era adolescente não era comum. Então eu tentei passar isso pra minha filha. Tentei ensinar isso pra ela. Eu acho que ensinei muito bem, porque ela é muito carinhosa. Sim, isso é muito legal. E você, assim, enquanto mulher, Daiana mulher, tá satisfeita? Porque como mãe eu tenho certeza que sim, né? Liz maravilhosa, tá aí o resultado. Como mulher hoje eu tô mais satisfeita, porque eu consegui olhar pra mim. Consegui resgatar a minha essência, consegui resgatar quem eu era
Porque às vezes as coisas acontecem na vida da gente e a gente muda e a gente não entende o porquê. E aí você olha e você fala assim, gente, mas eu não era uma pessoa apegada, eu não era ciumenta, eu não era chata. Eu era uma pessoa leve, uma pessoa que gosta de ter o seu momento, de respeitar o momento do outro. Por que eu tô assim, né? Então, a partir do momento que eu comecei a cuidar de mim, a cuidar do meu emocional também, do meu emocional, do meu espiritual, da minha vida toda, do meu estereótipo de treinar, de me alimentar bem, eu comecei aos poucos, tá? Não foi uma coisa assim, de cara. Mas aos poucos eu fui me reconectando comigo mesma. E depois que você consegue fazer essa reconexão, é difícil você fica mais forte, né? Então você começa a selecionar muitas coisas, né? E no começo não era muito assim, mas hoje, com essa maturidade desses 3 anos de aprendizado que eu tive, então hoje eu consigo pensar mais, ser uma pessoa mais centrada. E tô orgulhosa. Acho que é isso. É isso. Eu acho que é isso que importa, né? A forma como você se sente. Então, tá orgulhosa. E tem que estar orgulhosa mesmo. Porque imagino que não foi fácil chegar até aqui. Não foi fácil. Tive vários obstáculos, muitos momentos que eu achei que eu não daria conta. Mas eu fui me encontrando, né? Eu fui me encontrando e a partir do momento que eu coloquei assim, não, tem alguma coisa errada, não sou eu que tô aqui. Essa Dayana, tipo assim, se alguém me pegasse e colocasse numa tela de projeção que eu conseguisse me visualizar, eu não me enxergava ali. Então eu tive que me reconstruir novamente, em todos os sentidos. E isso começou com o start de eu cuidar da minha vida, da minha aparência mesmo, de eu voltar a tentar me enxergar como mulher. E aí teve um ponto positivo nisso tudo. Eu sempre gostei de me arrumar, tudo assim e tal, mas eu não era uma pessoa extremamente ligada com a moda, vaidosa. Era o básico, mas eu tentava O básico que funciona, o básico que funciona. Depois disso, eu comecei a olhar e falei assim, não, na minha profissão eu tenho que ter uma postura diferente. E que imagem que eu quero passar? Então, tipo assim, eu posso ser a melhor profissional, fazer um tratamento lá facial que deixa a mulher linda, maravilhosa. Só que o que vende é a sua imagem. E eu demorei pra entender isso. Eu achava assim, não, o que importa é aqui, meus estudos, o quanto eu me dedico, a minha capacidade, a minha não sei o quê. E não é. Você também precisa. A gente é nosso cartão de visita. A sua imagem. E eu demorei pra enxergar isso. Então, assim, eu comecei a olhar como eu ia trabalhar. Então, assim, enfiava o jaleco, sabe assim? Tipo, cabelo preso, às vezes enfiava uma touca com uma máscara. Na pandemia eu adorava que enfiava máscara, não precisava passar maquiagem. Nossa, nem fale. E os batons todos estragaram. E aí eu comecei a tentar criar uma rotina de me arrumar. Aí era assim, tipo, 7 dias da semana, 3 eu conseguia, 4 eu tava desleixada. Aí eu comecei, não, preciso. Hoje em dia eu não consigo mais. O máximo que eu faço é sair sem maquiagem pra fazer a maquiagem na hora que eu chego no meu trabalho. Mas eu tento ficar melhor, ficar mais apresentável. Então esse é um ponto positivo que eu acho que eu amadureci, cresci, consegui enxergar. E que faz muita diferença. Muitas vezes se a gente não faz isso e olha meio de fora, fala, ai, gente, mas é muito superficial, é muito fútil. É igual você mesmo, né? Tipo, não, o que importa é o que tá aqui, que de fato faz muita diferença. Né? Porque só a imagem não sustenta, né? Sim. Mas como é importante, a gente falou isso na temporada passada, no episódio de autocuidado, e o autocuidado a gente colocou também de dentro pra fora ou de fora pra dentro. Então tem muitas vezes que a gente não tá conseguindo cuidar da parte interna, do nosso emocional, mas o começando por fora, que é exatamente o que você tá falando, começou por fora e automaticamente vai trabalhando interno também. Vai reverberando, né? Da mesma forma que a gente vê pessoas que passam por algum processo terapêutico, ou seja, vai cuidando internamente, você percebe que ela começa a se arrumar mais, começa a fazer coisas que ela não fazia antes, que ela não considerava. Então, sempre esse equilíbrio, né? De dentro pra fora, de fora pra dentro. E eu acho que chega num ponto que não é nem pelo vazio ou a futilidade pra mostrar pros outros. É assim, eu me gosto tanto, eu me quero tão bem, que olha, eu quero me cuidar. Exato, né? É valorizar o que você já tem, né? Valorizar o que você já é. E aí, eu esqueci agora como que é, mas aquele negócio de demonstrar amor lá, o meu é... As 5 linguagens. 5 linguagens do amor. Falamos também sobre. A minha são palavras de afirmação. Eu necessito disso. Ou seja, como que você vai ter tanto elogio se você andar de qualquer jeito? De qualquer jeito. Então, assim, querendo ou não, eu adoro quando alguém fala assim, nossa, mas você tá bonita, isso aqui... Não, e você tá muito linda mesmo, viu? Não, foi muito antes de vir pra cá. Ela falou, ai, amiga, eu tô meio gripada. Eu nem carreguei muita maquiagem, que eu tô com cara de cansada e tal. Na hora que ela chegou, eu falei,
Meu Deus, se assim você tá Não. com cara de cansado, Eu ó, nem tava sabendo disso. A hora que a É. gente tava aqui arrumando as coisas, eu tava me olhando ali e falei, gente, Maravilhosa. Não, eu tava pensando, gente, a minha Aham. olheira tá marcada. Aí eu olhei pra dentro e falei, gente, olha, ela tá toda ela é iluminada. maravilhosa. Nem parece que tá gripada. Não. Não, Baixa, imagina. cansada. Então eu fiz muito disso, assim, as pessoas começam a te elogiar e você fala, não, tô no caminho certo, Aham. né? Ai, nossa, você emagreceu, você tá com mais fazer. Ah, nossa, tô no caminho certo. Então é isso mesmo. É. E aí, não que você tem que se moldar nos padrões, mas aquilo faz você se sentir bem. Faz Mas, ó, continuar. Isso. E aquela história, você sabe. Vamos supor, você sabe, sua linguagem de amor qual que é? Tá, atos de afirmação, palavras de afirmação. Então, não é que você tá indo atrás de um padrão, você tá indo do que é bom pra você, do que faz sentido pra você. E você tava se arrumando, não pelos outros, pra você. É que é lógico, o entorno acaba vindo. Então, poxa, olha, eu me arrumei pra mim, pra eu me olhar no espelho e falar, nossa, como eu sou linda. Aí alguém fala, nossa, como você tá bonita, olha como seu cabelo tá... Aí, sabe, a criança vai, então é isso aí, ó, tá vendo? E é isso, é o que faz sentido pra você. O que mais me choca é eu ver pessoas que faz tempo que eu não vejo, que é dessa época que eu tava bem largada. E aí eu me sinto até mal, gente, porque eu falo assim, gente, como será que eu tava? A pessoa fala assim, nossa, como você emagreceu, nossa, você é diferente, nossa, você tá muito mais... Aí eu penso assim, gente, antes de eu engordar na pandemia, eu sempre tive esse peso, então não é assim que... Mas sabe o não que me mudou? Mas eu acho que É a essa cabeça. energia também. É a cabeça, a tudo. energia, a segurança. Porque eu tenho certeza, que nem hoje, né? Você falou, você tinha esse corpo, você tinha esse peso antes de engravidar, antes da pandemia. Só que você não tinha essa autoafirmação, esse autocuidado, essa autovalorização que você tem hoje. Você não tinha Postura, essa postura. sabe? E não só a postura externa, mas até esse Não, amor interna próprio mesmo, essa postura com você. Porque sabe aquelas coisas assim que falam que quando você tá bem, tipo, parece que você ilumina o ambiente? Independente de como o peso que você tá, a roupa que você tá, mas é uma coisa magnética, que chama, atrai, mesmo. é isso. Eu acho que é muito isso. Então, quando a gente tá bem, e eu nitidamente percebo isso de você que tá bem, é magnético, sabe? A minha filha é muito vaidosa. Mas ao extremo. Tipo, se ela passou aqui, tem um espelho, ela para e fica fazendo. A gente vai na padaria, ela olha na porta da geladeira da padaria e fica fazendo. Ela ama espelho. E tem dia que eu chego em casa assim, aí, por exemplo, hoje eu vou chegar, não fui na academia, então tô de cabelo solto. Geralmente eu chego, tô com o cabelo preso, porque eu acabei de treinar. Geralmente eu treino de cabelo solto, mas aí no caminho da calor eu prendo. Aí, hoje eu vou chegar. A primeira coisa que ela faz assim, mamãe, como você tá indo? É seu cabelo solto. Ai, que linda. Aí ela olha meu Meu brinco, Deus. aí ela olha minha maquiagem e fala, tá linda, você tá linda, mamãe. Olha, que Admirando coisa essa linda. mãe. Sempre admirando. Aí vamos supor, a gente vai jantar, eu prendo o cabelo. Ela fala, não, mamãe, cabelo solto. Tipo, que eu tô mais muito de cabelo solto. Então ela o tempo inteiro assim, tipo, e ela repara. Eu não sou assim, unha só um pouquinho, às vezes eu esqueço, assim, não dou muita. A gente fica trocando de luva o dia Sim. inteiro e tal. E ela gosta, ela já puxou a minha irmã. Então, assim, se ela viesse aqui, ela ia olhar, tipo, na unha da cara. Nossa, que unha linda! Ai, tá branco. Ai, tá linda a sua unha. Ai, que lindo seu anel. Tipo assim, ela é bem vaidosa. É dela, né? É dela. Bonitinha. Imagina se eu fosse como antes, né? A referência que ela ia ter, Nossa, né? É verdade. Exatamente. Isso eu acho que é um dos presentes da maternidade, né? Lógico que a gente se cobra, se culpa, mas eu acho que é esse olhar de, assim, sempre buscar a nossa melhor versão, porque tá sendo exemplo. Principalmente mãe de menina, né? Exato. Eu acho, né? Bom, então, muito gostoso o bate-papo, Nossa, gente, porém dá pra passamos um pouquinho ficar- do tempo. Não, e assim, mas assim, tá tudo certo também, porque com certeza vai voltar várias vezes, Sim, né? sim. É uma presença bem agradável mesmo. E a gente queria saber de você qual dica, qual sugestão, qual Que você mensagem. poderia deixar pra inspirar. Talvez alguém que esteja passando por um momento que você passou, de porpério, ou não, mas só pra se valorizar mesmo. Eu acho, assim, eu acho que se você tiver mais de uma dica, mais de uma sugestão, fica à vontade. Mas eu acho que, assim, pensando, o que você diria pra uma mãe, o que você diria para uma mulher, o que você diria, sabe? Porque nós somos muitas em uma, né? Sim, Então, eu vou tomar aqui como exemplo não, mas a minha irmã que tá com um bebezinho de 1 ano, então o que eu falo pra ela todos os dias, eu vou falar aqui pra todo mundo. É tentar se colocar em primeiro lugar e olhar pra si. Eu acho que começa por aí.
não esquecer que você existe. Não tentar abraçar todo mundo e fazer tudo por todos, mas olhar pra si primeiro. Pra poder entregar, porque a gente acabou de falar que ele é a melhor versão de si mesma pras pessoas. Então, eu acho que a gente não pode sentir culpa de olhar pra gente mesma. E eu acho que quando a gente consegue abrir esse horizonte e enxergar além, enxergar dessa forma, as coisas vão tomando forma e a gente vai conseguindo sair da inércia, assim, né? Então, eu acho que seria isso. Perfeito. Muito bom. Perfeito. Olha, queria agradecer mais uma vez, né? Você ter aceitado vir conversar com a gente. Abdicou aí do tempo da academia, né? Tempo com a não filha. treinei Não hoje, hein, treinou gente? hoje. Mas pensa que quando você chegar em casa, você vai receber um elogio da Liz. Eu vou. Então, ó, até que tá bom, né? Mas muito obrigada mesmo, viu? Dai, continuo te admirando. Continuo não, né? Sempre vou te admirar. Obrigada mesmo de ter aceitado. É muito bom te ouvir. É muito bom ver a mulher que você sempre foi e que eu participei do processo da maternidade. A gente se conheceu, nossa, 2005. Faz muito tempo. Então, assim, ela me acompanhou, eu acompanhei as nossas mudanças, né? Nosso crescimento mesmo, né? E assim, parte profissional, como fisioterapeuta, depois na parte de nutrição, ela sempre foi extremamente, assim, exemplar, dedicadíssima, e na maternidade não é diferente. Então, assim, eu tenho muito orgulho de você, agradeço mesmo, porque sempre agrega, é sempre bom estar com você. Obrigada pela troca. Ai, que bom, meninas. Amei esse momento aqui com vocês. Gostei bastante. Falo demais, confesso. É hoje. Tive que me frear, dar um break. Não. Até porque hoje, quando a gente chama, né, vai chamar outras convidadas, o foco não é a gente, são as convidadas. exato. Então vocês têm É que falar conhecer. mesmo. Exatamente. Então tá bom. É isso. Adorei. Temos. Vamos Então é ficar isso, com gente. isso, então? Vamos. Então, gente, muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Um beijo, até o próximo. Tchau, gente.